Olá pessoal, voltando aqui às nossas aulas, vamos tratar agora sobre jurisdição e competência no processo do trabalho, tá? E eu vou reiterar aquela discussão que eu tenho sempre com vocês. Eu não estou aqui para tratar pontos conceituais da doutrina, características da jurisdição, princípios da jurisdição, distribuição de competência, organização específica da justiça do trabalho. Olha, isso aí, o que vocês encontram facilmente em livros e na leitura da legislação, não me compete avançar. Eu gosto particularmente nessa parte de jurisdição e competência do livro do Mauro Schiavio. Eu acho que ele traz todos os princípios lá de uma maneira bem clara, distribui as hipóteses de competência de uma maneira bastante específica, e eu acho que é esse o caminho que você deve estudar enquanto concurseiro. Agora, eu vou trazer 3 pontos aqui para a gente discutir competência da justiça do trabalho, tá? 3 pontos essenciais, 3 pontos extremamente importantes e relevantes que vocês não vão encontrar facilmente nas obras, nos livros, tá? Primeiro ponto. Olha, Alexandre, a ADI 33956 do Supremo, ela fala o seguinte: a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar causas de servidores estatutários. De fato, não tem. Por quê? Porque quando eu trato de um regime jurídico único e um regime jurídico único de natureza administrativa, como é o estatutário, a competência para julgar ações relacionadas a esse regime é da União. Quando o regime jurídico único é seletista, é privado, não público, a competência para julgar é a Justiça do Trabalho. O que é um regime jurídico único? É um conjunto de regras e princípios que rege com exclusividade determinada relação jurídica. Conjunto de regras e princípios que rege com exclusividade determinada relação jurídica. No caso do seletista, CLT rege com exclusividade. No caso do estatutário federal, Lei 8.112 rege com exclusividade. Mas o foco da minha questão aqui é o seguinte, tá? Eu não posso, enquanto juiz do trabalho, julgar uma causa do sujeito estatutário contra a União, contra o Estado ou contra o município, a depender do estatuto. Mas é possível, Alexandre, eu julgar alguma questão que envolva servidores estatutários, mas que trate nuclearmente falando de meio ambiente de trabalho? E aqui a resposta é sim, competência da Justiça do Trabalho para julgar essa questão. Por que competência da Justiça do Trabalho? Porque a Justiça do Trabalho não vai avançar nos elementos do Estatuto. A Justiça do Trabalho vai avançar nos elementos relacionados à saúde e segurança no trabalho. E aí a súmula 736 do Supremo autoriza que a Justiça do Trabalho julgue esse tipo de ação. E aí o que acontece? Quando eu fui juiz do trabalho no Piauí, eu me recordo que um colega julgou uma ação bastante interessante e determinou a interdição de uma delegacia. Por quê? Porque os trabalhadores da delegacia, e essa ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em conjunto com o Ministério Público Estadual, prestem atenção, o juiz do trabalho nessa situação entendeu que a situação precária da delegacia prejudicava não só os trabalhadores da delegacia, os estatutários propriamente ditos, mas também os terceirizados que lá trabalhavam mediante vínculo seletista em relação ao seu prestador de serviços, né, em relação ao seu empregador, e também em relação ao próprio administrado. Então, nesse contexto aí, viu-se nevralgicamente o quê? Que o núcleo da competência é o quê? É o pedido ou é a causa de pedir? Pessoal, o núcleo da competência é a causa de pedir. E a causa de pedir aqui próxima, que são os fatos, estava relacionada ao meio ambiente de trabalho, ok? Não estava relacionada ao estatuto propriamente dito. Causa de pedir próxima, fatos. Causa de pedir remota, direitos. Tenho distinções e críticas na doutrina a esse respeito? Humberto Teodoro Júnior de uma forma, Didier de outra? Tenho. Mas o que eu estou trazendo para vocês é a majoritária. Quando eu analiso competência, eu analiso causa de pedir. Via de regra, pela doutrina majoritária, causa de pedir próxima são os fatos, ou seja, situação degradante da delegacia. Causa de pedir remota, direito, tutela do meio ambiente de trabalho. Por quê? Porque o artigo 200, inciso 8º da Constituição Federal não faz ressalva quanto ao meio ambiente de trabalho público ou meio ambiente privado, ok? Então, tratando-se de questão seletista, que pretenda
reconhecimento de condições degradantes de trabalho no meio público e, consequentemente, uma atuação ativa do judiciário para evitar ou para vedar qualquer tipo de prejuízo futuro, ação ajuizada na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum, porque o pleito não é um pleito de natureza estatutária ou com causa de pedir estatutária. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês. A segunda coisa, dentro do contexto da competência que eu quero trabalhar com vocês, diz respeito à competência para julgamento de ação de improbidade administrativa. E o MPT, há uns 10 anos atrás, começou a ajuizar as chamadas ações de improbidade administrativa trabalhista, tentando responsabilizar prefeitos ou entes que tivessem dotação pública e, de alguma forma, tivessem alguma relação com o meio ambiente de trabalho. Existia uma sentença do TRT-19, do último concurso, que era bem clara nesse sentido. Uma ação do Ministério Público do Trabalho pedia a condenação do prefeito em improbidade administrativa, relatando que o município era dono de um matadouro municipal e havia uma subversão aí de normas trabalhistas e também aparentemente um desvio de dinheiro. O que o Supremo decidiu? Falou, olha, a competência da Justiça do Trabalho encontra-se albergada pelo artigo 114 da Constituição Federal. Tá? Dentro desse contexto do artigo 114 da Constituição Federal, não consta o julgamento da ação de improbidade administrativa, ok? Então, o julgamento da ação de improbidade administrativa, a depender da dotação do recurso, ou é federal, ou é estadual, ou é justiça comum de nível nacional, ou é justiça comum de nível estadual, ok? Então, decidiu assim o Supremo. Entretanto, recentemente o TST inovou essa tese do Supremo e falou o seguinte, olha, não temos competência para julgamento de ação de improbidade administrativa. De fato, não temos competência. Mas temos a competência para julgamento de uma espécie de ação de improbidade administrativa, que é a improbidade administrativa de natureza sindical. Quando o dirigente sindical recebe um dinheiro, que tem aí em parte uma dotação que é pública, como aquela destinada à antiga contribuição sindical, e essa julgada é dessa época, e o gestor subverte o dinheiro, gasta com outras coisas ou aplica finalidade diversa. Nessa circunstância, considerando a necessidade de apreciação da Justiça do Trabalho da questão, ou seja, é uma questão que envolve diretamente trabalhadores, é uma questão que afeta o mundo do trabalho, é uma questão intrínseca à estrutura sindical e à gestão do patrimônio do sindicato, que apesar de privado, sofre interferência da Justiça do Trabalho, caso haja algum conflito, que o julgamento dessa ação de improbidade administrativa sindical será na Justiça do Trabalho. Esse é o segundo ponto que eu queria tratar na aula. E o último ponto diz respeito à competência para julgamento de ações de natureza coletiva. E eu falo aqui em competência territorial. E o que eu quero discutir com vocês nesse ponto aqui é a tese do Fórum Shopping e do Fórum Non Convenience. Suponha a seguinte situação, já trabalhei isso em segunda fase com os meus alunos. Uma empresa preponderantemente sediada no estado de Minas Gerais, tá? Todo o estado de Minas Gerais tem uma de suas sedes no estado de Goiás. E ela pratica um ilícito trabalhista que alcança todas as unidades, tanto as unidades de Minas Gerais como a única unidade de Goiás. O Ministério Público do Trabalho de Goiás pode ajuizar uma ação civil pública contra essa empresa e essa ação civil pública pode ter esse efeito ultraterritorial ou ultrageográfico alcançando o estado de Minas Gerais? Perfeitamente ele pode, tá? Quando o demandante na ação coletiva escolhe o fórum, o lugar que ele quer ajuizar a ação, a doutrina chama isso de fórum shopping. Shopping, como se escreve shopping center? Fórum shopping. Então, o membro do Ministério Público do Trabalho, nessa circunstância, ele pode ajuizar a ação em Goiás. Mas o magistrado, em se tratando de ações coletivas, apesar da competência territorial ser uma competência relativa, pode, independente de uma alegação de competência relativa da parte contrária, declinar de competência para o juízo da capital do estado de Minas Gerais, que detém aí, no estado que detém a estrutura ou abarca toda a estrutura da empresa, ou a maioria das unidades da empresa. Com que fundamento o juiz pode adotar essa decisão?
com base na ideia do fórum non conveniens. O que isso quer dizer? Olha, esse foro, territorialmente, friamente analisando sua competência territorial, ele é competente. Mas ele não é conveniente para julgar a presente demanda, por quê? Porque em se tratando de um ilícito que teve uma transposição maior ou uma irradiação de efeitos maior no estado de Minas Gerais, logicamente, um juiz do trabalho desse estado tem melhores condições probatórias e de julgamento da causa do que eu, juiz aqui em Goiás. Então, em nome da efetividade do processo, eu me valho da tese do fórum non conveniens e mando esse processo para o juízo, ou um dos juízos, uma das varas do trabalho da cidade de Belo Horizonte, que julgará essa situação, essa questão. Belo Horizonte por quê? Porque é a capital do estado de Minas Gerais. Então, vejam só. Nessa aula de jurisdição e competência, trabalhamos súmula 736 do Supremo, ação de improbidade administrativa junto com a improbidade administrativa sindical e o que eu acho mais importante, ideia de fórum shopping e fórum non conveniens. Valeu, pessoal. Visando aprofundar, hoje era isso. Sigamos firmes aí. Doutrina que sugiro Schiavi, muitos exercícios, leitura dos nossos materiais de provas objetivas aí. Sigamos firmes, ok?